A tríade. Um objeto frágil pode ser definido como algo que quebra, rompe ou deforma quando submetido à pressão de um agente externo. Não há uma palavra para designar o oposto de frágil, embora haja pessoas que acreditem que forte, resiliente ou inquebrável seria seu oposto. Entretanto, essas palavras não designam um antônimo de frágil, apenas indicam uma situação neutra, denominada robusta pelo autor. Por falta de uma palavra adequada, o autor criou o conceito de antifrágil, que seria algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada. O antifrágil aprecia a aleatoriedade e a incerteza, assim como os erros, se beneficiando deles. Abrangendo todos esses conceitos, Nassim Taleb criou a tríade: frágil, robusto e antifrágil, cada qual com seus respectivos significados e exemplos. O frágil é aquilo que é instável, e pode ser exemplificado como uma taça de cristal, que se quebra e nunca mais pode ser restaurada caso caia no chão. Robusto é aquilo que resiste a um choque ou a uma situação adversa, mas não se beneficia disso, como um copo de plástico que não se despedaça se cair no chão. Por fim, o antifrágil é aquilo que se beneficia com o choque, tornando-se mais forte. Um exemplo seria a Hidra de Lerna, um monstro da mitologia grega que lutou contra Hércules, cuja principal característica era que toda vez que uma de suas cabeças era cortada, duas cresciam no lugar. Portanto, a Hidra se fortalecia a cada batalha. Antifragilidade no mundo dos negócios pode ser entendida como alguém que, quanto mais se expõe a condições de estresse, mais se fortalece. O antifrágil cria consciência da existência de fatores externos e inesperados, e, diante desses fatores, encara a aleatoriedade com naturalidade e como algo benéfico, sempre buscando aperfeiçoamento. Enquanto todo mundo aposta em prevenção de riscos e antecipação de crises, o antifrágil é o único crescendo e se desenvolvendo diante dessas situações. É como se cada vez que ele se depara com um erro, ele aumentasse a sua motivação e melhorasse sua capacidade. Numa carteira de investimentos, por exemplo, se você tirar tudo que é frágil a impactos e a grandes crises, você terá uma carteira robusta e que se beneficia das crises. O conceito de antifrágil é importante pois ajuda a lidar com os riscos e incertezas presentes nos mais diversos âmbitos de nossas vidas. No mercado de trabalho competitivo atual, onde todos são constantemente testados, os mais fracos não resistem à ocorrência dos eventos inesperados, e uma pessoa será uma sobrevivente caso internalize esse conceito de antifragilidade. Um fragilista se encaixa na categoria de pessoas que fazem e se envolvem em política e ações artificiais, nas quais os benefícios são pequenos e visíveis, e os efeitos colaterais são potencialmente graves e invisíveis. Por exemplo, o médico fragilista nega a capacidade natural do corpo de se curar. O político fragilista acha que a economia precisa de reparos constantes. O prognosticador fragilista encoraja os outros a assumir mais riscos e etc. No decorrer do livro, o autor revela regras para conduzir o frágil na direção do antifrágil. Para isso, ele detecta a fragilidade através de um teste de assimetria, no qual tudo que surgir a partir de eventos aleatórios ou de agentes estressores e que apresentar mais vantagens do que desvantagens será antifrágil. O inverso será frágil. Vale lembrar que alguns se tornam antifrágeis à custa de outros, obtendo vantagens da volatilidade, das variações e da desordem, e expondo as outras pessoas aos desvantajosos riscos das perdas ou dos danos. Para o autor, a principal regra ética é: não terás a antifragilidade à custa da fragilidade dos outros. Estratégia Barbell. A estratégia Barbell é um conceito que o autor explica como uma maneira de alcançar a antifragilidade. O primeiro passo em direção a ela é diminuir as desvantagens ou a fragilidade, em vez de aumentar as vantagens. Isso não é uma opção, é uma exigência, pois se algo é frágil, o risco de rompimento torna insignificante qualquer coisa que se possa fazer para melhorá-lo ou torná-lo eficiente, a menos que aquele risco de rompimento seja reduzido. É exatamente isso que a estratégia Barbell aborda. A barra de pesos, Barbell, é uma barra com pesos em ambas as extremidades, utilizada por levantadores de pesos. Ela pretende ilustrar a ideia de uma combinação de forças extremas mantidas afastadas, evitando-se a parte intermediária. Nesse contexto, entretanto, ela não é necessariamente simétrica, mas é composta por dois extremos, sem nada no meio. De um lado dessa barra, você deve colocar a aversão extrema ao risco. Do outro, a adoração extrema ao risco. Por exemplo, como investidor, em uma ponta da barra você tem 90% da sua carteira aplicada em investimentos robustos e seguros como o Tesouro Selic.
Na outra ponta, você terá seus 10% restantes de dinheiro aplicado em algo com muito risco, como aplicações de ações de empresas pequenas, com pouco valor de mercado ou bitcoins. Nesse aspecto, você se protege do cenário negativo, pois corrige o problema da incomensurabilidade dos riscos de eventos raros e de sua fragilidade aos erros de estimativa. E, ao mesmo tempo, também mantém uma ponta com a qual pode ganhar através de eventos aleatórios de sorte de forma exponencial. Para o autor, antes de querer multiplicar seu capital, é necessário sobreviver. Proteja-se contra os danos extremos e deixe as vantagens cuidarem de si mesmas. A estratégia Barbell produz proteção e reduz as chances de fracasso, ao mesmo tempo que ajuda a mobilizar a antifragilidade por meio da anulação da fragilidade. A falácia teleológica. Falácia teleológica é como o autor denomina a ilusão de que sabemos exatamente para onde estamos indo. O erro de pensar que sabemos nosso destino e supor que sabemos hoje quais serão nossas preferências amanhã traz consigo outro erro. A ilusão de pensar que os outros também sabem para onde estão indo e que diriam o que pretendem se alguém lhes perguntasse. Steve Jobs, fundador da Apple, não perguntava às pessoas o que elas queriam, usando apenas sua própria imaginação. Ele entendia que as pessoas não sabem o que querem, até que algo seja mostrado para elas. Por exemplo, pense por quantos anos você viveu sem seu smartphone ou até mesmo sem um celular. Você certamente nunca sentiu falta deles até ter um. Hoje, grande parte das pessoas tem um smartphone e não sai sequer de casa sem eles. A capacidade de trocar de uma conduta para outra é uma opção de mudança. A opcionalidade é o que nos torna antifrágeis, tornando possível que nos beneficiemos com o lado positivo da incerteza sem os graves danos equivalentes ao lado negativo. É ela que faz com que as pessoas funcionem e cresçam. A antifragilidade adora a aleatoriedade e a incerteza. É melhor criar uma estrutura antifrágil e aprender com tentativa e erro do que tentar estar certo o tempo todo em um ecossistema frágil, visto que a previsão é impossível. Segundo o autor, você não precisa estar certo com tanta frequência. Tudo que você precisa é de sabedoria para não fazer coisas não inteligentes para se machucar e reconhecer resultados favoráveis quando eles ocorrerem. Arriscar a própria pele. Você confiaria em um profissional que não segue o que ele mesmo diz? Um médico que lhe recomenda um tratamento que não recomendaria a alguém da família dele? Um cabeleireiro que recomenda uma hidratação que ele mesmo não usa em seu próprio cabelo? Pessoas assim não colocam a própria pele em risco, pois falam algo e agem de outra forma, tratando os outros como não gostariam de ser tratados. Arriscar a própria pele significa que se você dá uma opinião e alguém a segue, você é moralmente obrigado a ser exposto às consequências do que falou. Significa que se você inflige riscos a outras pessoas e elas são prejudicadas, você deve pagar um preço por isso. Portanto, confie em quem arrisca a própria pele nos negócios. Você não deve perguntar para as pessoas qual a opinião sobre um certo ativo, mas sim o que ela mesma tem na carteira. Um bom exemplo de pele em risco era dado pelos romanos, pois quando algum engenheiro romano terminava de construir uma ponte, por exemplo, ele era obrigado a morar por um tempo embaixo dela. Se a ponte estivesse bem construída, ele sairia ileso da experiência. Caso contrário, se tivesse feito um mau trabalho e ela desabasse, ele pagaria com sua própria vida, e Roma teria um engenheiro ruim a menos. Por causa de exemplos assim que os romanos têm várias construções que estão intactas até hoje. Muita gente dá opinião sobre as coisas sem estar envolvida de fato no assunto. O político que determina um sistema de saúde pública, mas se trata em hospital particular, e o corretor financeiro que recomenda uma ação, mas não a inclui em seu portfólio pessoal, não devem ser levados a sério. Cada formador de opinião precisa colocar a pele em jogo na eventualidade de danos causados pela confiança que se deposita em sua informação ou opinião. Segundo o autor, uma pessoa se torna mais respeitável e mais digna quanto mais riscos ela estiver disposta a enfrentar em prol dos outros. Há pessoas que não colocam a pele em jogo, mas que se beneficiam com os outros. Há aqueles que não se beneficiam nem prejudicam os outros, e há aqueles que se sacrificam e assumem os danos em prol dos outros. O terceiro grupo é o que permite que haja antifragilidade hoje. Em qual grupo você quer se encaixar? Via negativa. Você já sentiu vontade de comer algo e não sabia o que exatamente? Digamos que em vez de você definir o que quer comer, comece a listar o que não quer naquele momento. Não sei o que quero comer, mas sei que não estou com vontade de lanche, pizza ou etc. Quando você elimina o que não quer, está usando a via negativa. Se não conseguimos expressar exatamente o que alguma coisa é, podemos dizer algo sobre o que ela não é. Para o autor,
os bem-sucedidos hoje são aqueles que utilizam o lado negativo. Por exemplo, as pessoas enriquecem por não irem à falência. As religiões baseiam-se em interdições. Uma pessoa que joga xadrez ganha quando não perde, e etc. Da mesma forma, com relação ao conhecimento, para aprender você precisa remover o que acha que está errado. Trazendo para o conceito da antifragilidade, uma pessoa se torna antifrágil não sendo enganada e idiota. Nós conhecemos muito mais do que está errado do que o que está certo. Em outras palavras, o conhecimento cresce mais por subtração do que é ruim do que pelo acréscimo do que é bom. Manter distância de uma pessoa ignorante é equivalente a estar acompanhado de um homem sábio. Portanto, antes de acrescentar algo em sua vida, retire tudo aquilo que não te beneficia em nada. Outro ponto importante que a via negativa defende é que menos é mais. Geralmente, os métodos mais simples são mais eficientes do que os mais complexos. Usando esse conceito na tomada de decisões, o autor dá a dica de que se você tiver mais do que uma razão para fazer algo, como casar ou não com alguém, por exemplo, simplesmente é melhor não fazer nada. A explicação é que se você invocar mais de uma razão é porque está tentando convencer a si mesmo a fazer alguma coisa. Decisões óbvias exigem apenas um único motivo, e não mais que isso. Intervencionismo ingênuo. Outro conceito abordado pelo autor é o intervencionismo ingênuo, que poderia ser definido como a vontade de ajudar sem buscar o equilíbrio entre os benefícios e os danos. Por exemplo, algumas pessoas acham que intervenções cirúrgicas são capazes de resolver problemas, mas não pensam nas consequências secundárias e terciárias que vêm dessas intervenções. Muitas vezes, pequenas intervenções conseguem transformar um problema pequeno em algo grave. Latrogenia é uma palavra muito usada na medicina para designar um tratamento cujos danos excedem os benefícios. Um exemplo é o uso de sangria pelos médicos, pois esse tratamento apressava a morte de muitos pacientes. Outro exemplo eram pessoas que iam ao hospital para se tratarem e saíam de lá pior do que entraram, portando alguma infecção ou outra doença. Se você não sabe as consequências que virão de uma intervenção, muitas vezes é melhor não a fazer. O intervencionismo ingênuo é bem difundido entre as profissões. Por exemplo, ao apresentar um texto a um editor comum, ele proporá algumas alterações. Se você levar o texto corrigido a outro editor, ele irá sugerir alterações equivalentes às do primeiro autor, muitas vezes desfazendo as correções propostas pelo editor anterior. Grande parte das nossas tentativas de melhorar as coisas correspondem à negação da antifragilidade, pois ao negá-la, estamos afirmando que somos necessários para fazer as coisas funcionarem. Precisamos evitar ficar cegos à antifragilidade natural dos sistemas e à sua capacidade de cuidar de si mesmos e lutar contra a nossa tendência de prejudicá-los e fragilizá-los por não lhes dar a chance de fazer isso. Dificilmente você escutará falar de heróis reconhecidos por algo que não fizeram. Um médico que se recusou a fazer uma cirurgia desnecessária, ou um gerente que evitou um prejuízo, por exemplo. Tendemos a intervir em áreas com mínimos benefícios, enquanto quase não interferimos em áreas em que a intervenção é necessária. Para o autor, é importante criarmos um protocolo sistemático para determinar quando intervir e quando deixar os sistemas em paz. Cisnes negros. Cisnes negros são acontecimentos imprevisíveis e irregulares em larga escala com grandes consequências. São imprevistos pelo observador, o qual é surpreendido e prejudicado por tais eventos. O conceito central de cisne negro refere-se ao fato de que, antes da descoberta da Austrália, acreditava-se que todos os cisnes eram brancos. Afinal, ninguém nunca tinha visto um cisne da cor preta. No entanto, eles existem. Não era possível prever que o cisne negro existia antes dele ter sido visto pela primeira vez. Eventos raros como o primeiro cisne negro ocorrem com mais frequência do que imaginamos, e nossas mentes são programadas para lidar com o que já vimos antes. O autor revela que a natureza é especialista em acontecimentos raros, e é a melhor administradora dos cisnes negros, pois conseguiu sobreviver por bilhões de anos sem muitas instruções. A antifragilidade não é apenas o antídoto para o cisne negro. Compreendê-la nos torna menos temerosos intelectualmente em aceitar o papel desses acontecimentos como necessários para a história, para o conhecimento e tudo mais. Cisnes negros são os eventos que causam grandes transformações cognitivas, sejam elas triviais ou enormes, como a destruição de um setor no mercado de ações ou uma crise política. Os efeitos podem afetar profundamente algumas pessoas e outras podem passar praticamente ilesas. O único jeito de se precaver destes impactos é com a informação, pois quanto mais ignorante você é, mais provável será que você seja surpreendido por um cisne negro, e o inverso também é verdadeiro.
Para o autor, a incerteza é a mãe de todas as disciplinas. Pense no que aconteceria se as suas certezas estivessem erradas. Assim como os australianos tinham certeza de que um cisne negro não existia. Ao pensar que tudo é incerto, você se torna mais concentrado nos seus afazeres e toma mais cuidado com suas finanças, saúde e sua vida no geral. Pensando nos investimentos, viver pela incerteza faz com que você não use alavancagens, como por exemplo dinheiro emprestado para ter lucro, e assim acaba se protegendo contra riscos sistêmicos. Não ter certeza das coisas faz com que o investidor não fique obcecado em acertar mais do que erra. Ele vai querer simplesmente acertar e garantir que esse acerto compense todos os erros anteriores. Por fim, o autor garante que mesmo vivendo em um mundo de grandes incertezas e de cisnes negros, cujos eventos ninguém consegue antecipar, não precisamos cair em desespero. Se estivermos adaptados para essa realidade como ela é, podemos tirar proveito dessa condição, ou ao menos aceitar melhor os acontecimentos. Extremistão. Para compreender melhor o impacto das incertezas, o autor explica que o conhecimento humano pode ser dividido em duas áreas principais da aleatoriedade, separando os dois principais grupos de efeitos improváveis em nossas vidas. O primeiro deles é chamado de mediocristão, descrevendo uma terra onde as médias são a regra. No mediocristão, a quantidade de informações e dados é tão grande que nenhum fato isolado vai mudar a maneira como o modelo funciona. Nesse contexto, os dados não são escaláveis, visto que eles têm limites mínimo e máximo definidos. Exemplos de informações do mediocristão são características físicas, como altura e peso corporal, sua ingestão calórica, etc. O segundo território é o extremistão, e é nele que moram os extremos. No extremistão, as informações são tão desproporcionais que uma única observação pode impactar dramaticamente nossas observações e iludir nossa capacidade de fazer previsões. Exemplos de dados e informações que surgem do extremistão geralmente incluem questões financeiras e outros assuntos econômicos. No extremistão, a previsibilidade é muito baixa. O autor afirma que tudo que está preso a um planejamento tende a falhar justamente por causa desses atributos. O mundo é muito aleatório e imprevisível para que uma política se baseie na visibilidade do futuro. Portanto, no extremistão, a pessoa fica inclinada a se enganar com as propriedades do passado. Nas profissões também vemos essa divisão. No mediocristão, vemos profissões como analistas, programadores, gestores, cozinheiros, etc. Por outro lado, no extremistão podemos encontrar autores, cineastas, operadores de bolsa de valores e cantores que se encaixam no conceito de que o vencedor leva tudo. Neomania. A antifragilidade implica que o velho é superior ao novo e que não importa a aparência de algo para seu funcionamento intelectual, pois apenas o tempo saberá sobre suas fragilidades e o destruirá quando necessário. Entretanto, o autor revela que atualmente as pessoas estão vivendo uma doença contemporânea chamada neomania. Neomania é uma obsessão com o novo e um descaso com o antigo. As pessoas neomaníacas vivem um amor pelo moderno. Com tantos itens modernistas e tecnológicos, parece que enxergamos diferenças gigantescas entre as versões, e não os pontos em comum. Logo, nos cansamos rapidamente do que temos e buscamos continuamente as versões atuais. Por exemplo, você conhece alguém que nunca quis trocar seu iPhone 5 pelo iPhone X? As pessoas adquirem um novo item, sentem-se mais satisfeitas após um momento inicial e pouco tempo depois, sentem-se entediadas novamente com aquele produto, considerando-o obsoleto. Quando você se atualiza, sente um aumento de satisfação com as mudanças na tecnologia. Entretanto, logo você se acostuma e começa a procurar por outra novidade. Devido à neomania, ficamos muito obcecados com as coisas mais recentes. Em contrapartida, o que nos fornece mais utilidade são as coisas mais antigas, ou seja, aquilo que é antifrágil. Nassim Taleb dá exemplos de panelas e frigideiras descobertas em cozinhas da Pompeia, que eram quase idênticas às que usamos hoje. O novo passa, mas o velho quase sempre permanece. Você entenderá mais sobre isso ao ler sobre o próximo conceito, o efeito Lindy. Efeito Lindy. O efeito Lindy é um conceito que surgiu de uma delicatessen em Nova York, onde os atores costumavam falar sobre outros atores da Broadway, alegando que se seus espetáculos se mantinham em cartaz por 100 dias, então tinham uma expectativa de vida futura de mais 100 dias. Isso significa que todo período adicional de sobrevivência implica uma expectativa de vida restante mais longa. Esse efeito explica por que algumas empresas sobrevivem mais do que outras. O efeito Lindy diz que a vida útil observada de um item não perecível como uma empresa provavelmente está na meia-vida. Portanto, se uma empresa tiver 100 anos, ela deve esperar sobreviver por mais 100 anos.
e uma empresa que existe há 10 anos deve estar presente por mais 10 anos. Sob o efeito Linde, a mortalidade de uma empresa realmente diminui com o tempo. Para algo perecível como o próprio ser humano, cada dia adicional em sua vida traduz-se em uma expectativa de vida extra mais curta. Para o não perecível como uma tecnologia, por exemplo, cada dia adicional pode implicar uma expectativa de vida mais longa. O autor explica que há duas maneiras pelas quais as coisas lidam com o tempo. Primeiro, através do envelhecimento e perecibilidade, onde as coisas morrem porque têm um relógio biológico. Segundo, por causa do acaso, acidentes, etc. Em contrapartida, tudo que é Linde é o que envelhece ao contrário, ou seja, sua expectativa de vida se prolonga com o tempo. É como um envelhecimento ao contrário. Quando se trata de ideias, livros, tecnologias, procedimentos e sistemas políticos sob o efeito Linde, não existe envelhecimento ou perecibilidade intrínsecos. Se um livro vem sendo editado há vários anos, pode-se esperar que continue sendo editado por muitos mais anos. A Bíblia é um clássico exemplo, pois existe há milhares de anos e a cada dia mais edições são publicadas. Por outro lado, uma obra contemporânea de 5 anos provavelmente tem uma expectativa de ser lida por mais 5 anos. Pensando em investimentos, na hora de comprar uma ação de uma empresa, cogite comprar de uma que tenha maior tempo de história e que continue competente mesmo com várias mudanças de gestão. Esse tipo de empresa tem maior chance de sobreviver nos próximos anos do que uma empresa que surgiu há 5 anos, por exemplo. Resumo final. O autor termina o livro falando que a tríade nos dá algum indício do que deveríamos fazer para viver em um mundo que não deseja que nós o compreendamos, um mundo cujo encanto provém de nossa incapacidade de compreendê-lo integralmente. Portanto, conviva com as incertezas e não evite adversidades, pois muitas situações se beneficiam de ambientes de imprevisibilidade e inconstância. Lembre-se que um ambiente calmo, com a ausência de um agente estressor e de um desafio, degrada ao melhor dos melhores. Sem aleatoriedade, desordem, incerteza e instabilidade, não há como desenvolver a antifragilidade em nós. Encare os cisnes negros da vida sendo antifrágil e aprenda a tirar os benefícios deles para o seu próprio desenvolvimento. O livro também possui muitos outros ensinamentos e conceitos que valem a pena serem lidos e adaptados para a sua vida.